nós estamos iniciando a Semana Nacional da Família. Mesmo diante de tantos contratempos, bombardeios contra a família, diante daqueles que não acreditam mais na família, a igreja quer sempre anunciar o evangelho da família. A família não é problema, a família é a solução. Então, nessa semana, nós somos chamados a refletir sobre isso, a família na perspectiva do projeto de Deus. Na família em que todos os membros que a compõem são necessários e importantes. Eu sou responsável pela minha família, não é só meu pai e minha mãe, mas todos os membros. A igreja escolheu como tema para essa semana um trecho do livro de Josué, no Antigo Testamento, capítulo 24, versículo 15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quer dizer, eu e a minha família, todos os membros, todos nós serviremos ao Senhor. Famílias discípulas, missionárias de Jesus Cristo, do seu projeto. Famílias, presença de Deus no mundo, presença de Deus na vida dos seus membros, cada um sendo presença de Deus para o outro. É ao redor de Deus que as famílias devem se organizar e se estruturar. Na família, a nossa casa, o importante não devem ser as coisas materiais, não devem ser objetos, não são as pessoas, mas é Deus. Deus deve estar no coração de cada membro da família. Eu e a minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não vamos servir aos ídolos, não vamos servir às coisas materiais, não vamos servir aos contravalores do mundo, mas Deus. Todas as famílias, aproveitem bem essa semana para essa reflexão. A minha família, como vai? O que conta realmente na minha família? O que é mais importante na minha família? Então nós bendizemos a Deus pela vida de todas as famílias, pelas famílias que realmente se esforçam, contando com a graça de Deus, para viverem segundo o projeto de Deus, segundo o plano de Deus. E bendizemos a Deus por todos os trabalhos que a igreja realiza a serviço da família, a pastoral familiar, os vários movimentos e serviços que existem na igreja a serviço da família. Quero destacar o Encontro de Casais com Cristo, que está celebrando 50 anos de existência. Quanto bem tem feito a tantos casais, a tantas famílias, quantas famílias que se encontraram com Cristo realmente através do Encontro de Casais com Cristo. E ontem faleceu Dom Pedro Casaldáliga, bispo da nossa igreja, trabalhava na região do Araguaia, São Félix, trabalhou lá mais de 30 anos, quase 40 anos, dedicou toda a sua vida àquele povo. Foi um grande pastor, um grande profeta, um grande servidor, era poeta também. São Félix do Araguaia é uma região de muitos conflitos agrários. Então, Dom Pedro sempre tomou partido deste povo, dos poceiros, dos povos indígenas. Foi realmente o bispo, o pastor dos direitos humanos. Colocou toda a sua vida a serviço daquele povo. Ele dizia que a causa do reino, que a causa dos pobres era o mais importante do que a sua própria vida. Então nós bendizemos a Deus por nos ter dado este grande pastor, este grande profeta, este grande servidor. A ele a nossa eterna recompensa, a sua causa, as suas lutas continuarão vivas na vida daqueles que continuam lutando, que continuam trabalhando, que continuam acreditando num mundo melhor, numa sociedade melhor.
Com toda certeza, Dom Pedro ouviu de Deus esta palavra bonita: servo bom e fiel, venha participar da alegria do teu Senhor. Dom Pedro combateu o bom combate, foi fiel até o fim no compromisso com o reino, no compromisso com o evangelho da vida, no compromisso com os mais pobres, com os mais necessitados. E a liturgia deste domingo tem como tema fundamental a revelação de Deus. Fala-nos de um Deus apostado a percorrer de braço dado com os homens e mulheres os caminhos da história. Nas grandes tempestades da vida, nas grandes dificuldades da vida, nos grandes dramas da vida, nas travessias da vida, Deus está conosco. A mão de Deus está sobre nós. Em Deus nós podemos confiar. Nós cantamos há pouco na aclamação evangélica. Deus nós confiamos com fé, com esperança e com amor. Deus, Ele se revela, se manifesta na humildade, na simplicidade, na interioridade. É isso que nos mostrou a primeira leitura, trecho do primeiro livro dos Reis. Deus se revela a Elias na brisa suave. A confiança em Deus, ela não é passiva, é ativa. A confiança em Deus nos dá força, nos dá ânimo, nos dá coragem para a gente correr os riscos, correr os perigos, nas travessias, no enfrentamento das dificuldades, dos problemas, dos sofrimentos, das crises, enfim. A confiança em Deus não é a gente cruzar os braços e agora Deus vai resolver. Não. Não adianta, por exemplo, a gente ficar pedindo a Deus que acabe logo com esta pandemia. E é claro que nós temos que pedir isso, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Vocês devem ter visto ontem como é que estavam as nossas cidades aqui da região metropolitana, Guarulhos, ruas entupidas, aglomerações. É o comércio, o Dia dos Pais, tem que vender, tem que ter lucro. As pessoas estão colocando a economia acima de tudo. O governo também fez isso. Temos que nos preocupar com a economia. A vida vai tocando, temos que tocar. Não é bem assim? A vida está em primeiro lugar. O problema na economia não é o distanciamento, o isolamento, mas é a pandemia. Os governos estaduais, municipais e federal têm que ter políticas que ajudem o povo a ficar em casa, políticas sociais que garantam o sustento dos mais vulneráveis, dos mais pobres, para que aconteça o isolamento. Porque veja bem, se nenhuma atitude for tomada e continuarmos seguindo nossas vidas como se a pandemia tivesse acabado ou se estabilizado, caminhamos para o dobro de mortes em menos de 3 meses. Isso não é para colocar a gente com medo, muito pelo contrário. A confiança em Deus está aqui. A confiança em Deus nos motiva a esses cuidados, a fazer a nossa parte e a cobrar também das autoridades municipal, estadual e federal aquilo que compete a eles. Aquilo que compete a eles. Deus está do lado da vida. Deus não está do lado da pandemia. Deus não está do lado dos opressores, daqueles que oprimem, daqueles que banalizam a vida humana, daqueles que colocam a economia, o ter acima da vida. Deus está do lado da vida. Deus é o Senhor da vida. E nós temos que acreditar nisso e confiar realmente que Deus está do nosso lado. Então, se Deus está do nosso lado,
se Deus nos fortalece, se Deus está com a sua mão estendida sobre nós, então vamos nos encorajar, vamos realmente fazer aquilo que nos compete, fazer a nossa parte. A confiança em Deus nos encoraja, a confiança em Deus nos anima, a confiança em Deus nos enche de esperança. Jesus envia seus discípulos em missão para serem multiplicadores da sua mensagem, multiplicadores dos seus ensinamentos, multiplicadores dos seus dons, multiplicadores dos bens, a multiplicarem o pão. E nessa missão, nessa travessia, os discípulos vão enfrentando desafios e dificuldades. O Evangelho diz que Jesus mandou os discípulos entrarem na barca para irem para outra margem. Quer dizer, Jesus estava dizendo: nada de comodismo. Não tenham medo de se expor ao perigo e aos riscos. Vão para todos os lugares, vão em todos os cantos anunciarem as riquezas do Evangelho. Jesus quer que o seu Evangelho atinja todos os povos, em todos os lugares. Por isso que o Evangelho diz que ele mandou. Então, significa que ele não quer nada de comodismo. E ele não quer que os discípulos deixem de ir para outros cantos, para outros lugares, por causa de riscos e de perigos. Os ventos contrários que nos fala o Evangelho são as resistências e as oposições ao projeto de Deus, à missão, ao anúncio do Evangelho. Quantos ventos contrários, essa pandemia mesmo, são ventos contrários. Ela representa um grande desafio para a igreja. Desde março, nós estávamos sem as missas presenciais, não estamos nos reunindo nos grupos, nas pastorais e outras atividades, nada disso está acontecendo. E o grande perigo é cair no comodismo, as pessoas caírem no comodismo, e muitos já estão acomodados. Isso é outra tempestade, são ventos contrários. Muitas pessoas estão achando que tá bom assim, vamos continuar assistindo a missa online, a missa na televisão. Tá tão bom a gente sem reunião, sem encontro, sem isso e aquilo, não tem cobranças, aquela coisa toda. A igreja não é virtual. A fé não é virtual. O que nós estamos vivendo é extraordinário, é provisório. O ordinário é isso aqui. Na televisão online, nós assistimos. Nós não criamos comunhão, nós não criamos proximidade, nós não criamos comunidade. Aqui nós criamos comunidade, aqui nós experimentamos o Cristo ressuscitado. Aqui nós criamos comunidade, nós nos encontramos, a igreja é comunidade, é o povo de Deus reunido em comunidades, na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, é o grande desafio, a gente está orientando, ajudando as pessoas, não vamos se acomodar. Claro, nós respeitamos as pessoas que não se sentem bem de estar vindo, sem dúvida, é compreensível, se sentem seguras ainda, mas por outro lado, tem muitas pessoas que estão com medo de vir apenas na igreja, mas de sair por aí, não. Tanto que nós estamos vendo aí trânsitos congestionados, as ruas lotadas e assim por diante. E a igreja é um dos lugares que menos perigo tem, porque a gente já está procurando aí, com todo, seguir todos os protocolos, todas as normas, estamos procurando ser rígidos nessa questão, e as pessoas com medo. E é preciso, então, a gente refletir isso. O medo
tem sido o maior obstáculo da igreja em todos os tempos. O medo constrói fantasmas e gera terror. Os discípulos estavam com medo, achando que Jesus era um fantasma. Não reconheceram Jesus. O medo era tão grande que começaram a ver fantasma onde não existia. O medo nos faz ver coisas onde não existe. O medo nos faz ficar doente, sem estar doente. A questão que a gente falava domingo passado, você somatizar. A gente fica com tanto medo, com tanto apavoramento, que a gente vai achar que está com corona e não está com corona. Ou outra doença. Tudo é uma questão, às vezes, psicológica. O medo impede a igreja de alcançar a outra margem, ou seja, de chegar onde ninguém chega, onde estão os excluídos e marginalizados. Por isso, ao medo dos discípulos, Jesus responde com uma declaração e um imperativo: coragem, sou eu, não tenhais medo. É preciso coragem e confiança no Deus que simplesmente é. De fato, com a afirmação sou eu, Jesus recorda e atualiza a ação do Deus libertador do Êxodo, o qual também fez o seu povo passar para a outra margem do mar, conquistando a libertação da escravidão. A libertação só pode ser alcançada quando o medo for superado. E Jesus disse a Pedro, ele diz a cada um de nós: coragem, homem fraco na fé, mulher fraca na fé, por que duvidaste? Jesus é a mão estendida de Deus para nós, para nos ajudar nas travessias da vida, nas grandes dificuldades, nos grandes desafios, no enfrentamento dos ventos contrários. Quando os ventos são contrários, Jesus é a mão estendida para nós. É preciso confiar, é preciso acreditar. Homem fraco na fé, mulher fraca na fé, por que duvidaste? Os pais, hoje dia dos pais, também não estão isentos de tempestades que se formam dentro e fora da família. Nesses momentos em que possam ter a sensação de afundar no mar da frustração e do desânimo, possam perceber essa presença de Cristo, a mão estendida de Cristo, que vem ao seu encontro com palavras de esperança. Coragem, sou eu, não tenhas medo. Quando Cristo entrar na barca, a barca que é a imagem da igreja, que deve anunciar o evangelho a todos os povos, o vento e as ondas param e volta a tranquilidade, a paz.